Voltamos. A gente costuma escutar, a gente conversa, né, no dia a dia falando sobre dor na coluna ou problemas na coluna, como escoliose, por exemplo, mas em crianças e adolescentes. Mas você sabia que existe também a escoliose degenerativa do idoso? Estamos aqui para falar sobre isso e ainda outros temas que envolvem coluna com o especialista, médico, cirurgião de coluna, Dr. Felipe Arruda. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo jóia? Eu pensei que não, eu vou sair daqui sem nenhum problema de coluna só de conversar, mas também não é mágica, né, doutor? Com certeza. Explica pra gente, então, eu lembro que quando eu era criança, quase indo para a adolescência, para mim ficou até meio que traumático esse negócio de escoliose. Cheguei a usar aquele colete que parecia o Robocop, era chamado de Robocop no colégio. Minha irmã também usou colete por conta de escoliose. Então era comum, né, nessa idade da adolescência. Mas, por exemplo, eu não sabia que existia esse problema também, só que é uma outra coisa, eu acho, esse problema degenerativo do idoso. Como é que seria isso? É mais grave? Pronto, exatamente, você falou muito bem. Existem dois tipos de escoliose degenerativa, né? No caso, são a escoliose do adulto, né? São escolioses que quando a gente tem uma curvatura em pacientes que têm acima de 50 a 60 anos de idade. Muitas vezes a gente chega no consultório e os pacientes, eles chegam com queixa de dor lombar, que irradia para a perna, associado de fraqueza, quedas, outra queixa como dor nas costas, de maneira geral. Quando a gente faz um exame de imagem simples, um raio-x, a gente já detecta que a grande maioria tem uma escoliose degenerativa. Que a escoliose degenerativa é uma escoliose diferente da escoliose da criança. A escoliose da criança, a grande maioria é de fator genético. A degenerativa são por desgastes dos discos intervertebrais, por exemplo. Nessa coluna vertebral, a gente observa que nós temos os discos intervertebrais entre as vértebras. E quando você tem uma degeneração desses discos, ele pode degenerar mais de um lado do que do outro, fazendo com que desenvolva uma deformidade e, consequentemente, gera uma compressão de uma raiz nervosa, por exemplo. Então, o paciente muitas vezes chega, doutor, eu estou sentindo uma fraqueza na perna direita. Quando você vai ver, faz o exame de ressonância, junto de uma radiografia, a gente vê que tem compressão neurológica de um nervo que sai dentro da coluna, entendeu? Então, a fisiopatologia da escoliose degenerativa do idoso é diferente do adolescente. Então, é comum, é um problema bem comum. Então, a gente tem uma estatística que mais de 50% das pessoas acima dos 60 anos vão entortar a coluna. E como a população está envelhecendo cada vez mais, isso está se tornando cada vez mais comum no consultório. Então, a gente tem que ter um bom manejo clínico para tratar o paciente, seja com medicação, fisioterapia, tratamento conservador, na grande maioria dos casos. E o que não resolve, a gente tem que tratar com procedimentos cirúrgicos. A gente pode começar com infiltrações, por exemplo, jogar medicação no nervo que está comprimido para melhorar a sintomatologia do paciente, o nervo que está comprimido dentro da coluna, e, eventualmente, os casos que não melhoram, que desenvolvem uma deformidade progressiva e necessitam de um tratamento cirúrgico, a gente tem que ser bem pontual e estratégico no tratamento. Porque o idoso ele não pode fazer uma cirurgia de grande porte como uma criança. Muitas vezes ele não comporta isso, né? Ele é polimedicado, ele já toma outras medicações, tem problema cardíaco. Então, tem algumas contraindicações para uma cirurgia grande, né? Mas, com isso, a gente desenvolveu muitas técnicas nos últimos 20 anos para tratar essas patologias. A gente faz artrodese hoje pela barriga, por via anterior. O que é isso? Que palavra é essa, doutor? Artrodese. Artrodese significa você fundir as vértebras, você tratar a deformidade e colar uma vértebra na outra. Muitas vezes a deformidade é por conta de um disco doente ou uma articulação doente. Então, essa é a região anterior da barriga, essa é a região posterior. A gente pode chegar por via anterior e trocar os discos com acesso minimamente invasivo, muitas vezes, e por via posterior só passar uns parafusos percutâneos para alinhar a coluna. E com isso a gente vai descomprimir satisfatoriamente os nervos, restaurar o reequilíbrio sagital e coronal da coluna e devolver a qualidade de vida para os pacientes. E quando você diz substituir os discos é que você falou? Substitui por quê? A gente substitui por próteses, que chamam os cages, né? Que são os espaçadores intersomáticos, né? Eles podem ser, que a gente pode colocar por via anterior,
oblíqua ou lateral, de maneira geral. E também pode colocar por via posterior. A menor morbidade no idoso, os estudos mostram que é você fazer os acessos por via anterior, porque a gente desvitaliza menos tecido, é menos agressivo a cirurgia. O paciente, no pós-operatório, no segundo dia, já sai andando e geralmente vai de alta hospitalar no quinto ou sexto dia, tá certo? Então tem que ser uma coisa bem programada, conversado com a família e fazer uma estratégia que o paciente tenha uma melhora na qualidade de vida. A gente separou algumas imagens para ilustrar melhor. A gente pode mostrar? E a gente vai mostrar, por exemplo, um raio-x de uma coluna normal. A gente vê um raio-x panorâmico, toda a coluna aí, sem nenhuma deformidade, retinha no plano coronal. Agora a gente vai fazer um raio-x de um paciente idoso que chega no meu consultório com dor de coluna. Doutor, eu estou com dor de coluna. Esse primeiro aí é idoso? Não, esse é um paciente normal. Certo. Paciente normal, um paciente adulto, jovem, normal, sem deformidade. Certo. Agora a gente vai ver um paciente idoso que chega no consultório que dizendo que está com dor de coluna e notando alguma deformidade. Doutor, eu estou com algum abaulamento, eu estou notando que eu estou ficando mais baixo, perdendo estatura, a dor está irradiando para a perna. Então, nesse raio-x a gente já vê umas listeses, que são os escorregamentos de uma vértebra sobre a outra. A gente já vê o espaço discal bem diminuído em alguns segmentos. Então, por dentro da coluna, como se passam os nervos, as raízes nervosas, existe compressão. Então, esse paciente provavelmente, no caso desse paciente que é meu paciente, ele sente uma dor e uma fraqueza importante na perna direita, nesse caso. Essa foto aí, ele está de lado? De frente, em pé. Nossa. Agora a gente vai mostrar outra imagem, por exemplo, ó, para ilustrar melhor. Isso é um idoso com escoliose degenerativa. É até chocante, né, a gente ver, né? Porque a gente vê a coluna totalmente desequilibrada para um lado, a gente vê uma assimetria na cintura, fora a dificuldade que esse paciente tem de andar, o desequilíbrio, quedas frequentes. Aí, nesse caso aí, esse idoso, ele foi ficando assim ao longo dos anos? Com certeza, ele foi ficando assim ao longo dos anos. Mais com a idade? Mais com a idade. Esse paciente específico, ele tem 68 anos. Eu acompanho ele desde os 63 anos. Com 63 anos, ele tinha uma deformidade um pouco menor que essa, mas ele relutava em fazer algum procedimento cirúrgico. Ele queria fazer fisioterapia, pilates, fortalecimento muscular, que está correto, a gente tem que tratar dessa maneira. Aí a gente já fez um procedimento chamado infiltração de coluna nele, ela melhorou no caso, que a gente jogou medicação nos nervos, ela teve uma melhora importante durante alguns meses, e eu sugeri a gente dar seguimento a um tratamento cirúrgico, porque ela tem uma expectativa de vida muito grande. Esse paciente vai viver mais muitos anos e está sem completa qualidade de vida, sem força na perna direita, por exemplo. Para resolver mesmo, nesse caso, seria cirúrgico. Optamos por um tratamento cirúrgico e, por exemplo, a gente pode mostrar uma imagem agora de uma cirurgia dessa, feita por via abdominal, né, que é anterior e posterior combinada. Essa imagem, por exemplo, a coluna que estava desalinhada, ela fica muito alinhadinha, né? Então, o espaço que as raízes nervosas saíam por dentro da coluna, elas começam a sair de forma bem harmônica, bem sem nenhuma compressão, e o paciente fica muito satisfeito quando a gente faz um questionário de qualidade de vida que eles apresentam. Esses são os parafusos, doutor? Esses são os parafusos, esses laterais, né? E aqueles tracinhos ali são as próteses que a gente coloca no espaço discal para descomprimir as raízes nervosas. E como é que é o pós de uma cirurgia como essa? A gente prepara bem o paciente, né? A gente pede parecer de cardiologista, a gente, logicamente, tem que acompanhar com acompanhamento clínico, né? E o paciente vai para a UTI, como qualquer cirurgia de escoliose, independente da idade, para ficar pelo menos no primeiro pós-operatório. Se ele evoluir bem, sem nenhuma instabilidade hemodinâmica, nada que justifique ele permanecer em UTI, a gente já libera para a enfermaria, com troca de curativo diário, com os drenos, saindo sangue, normalmente numa cirurgia. A gente deixa um dreno para não formar nenhum hematoma. E eu geralmente encorajo os pacientes no primeiro ou no segundo dia já deambularem, que é andar. Quanto mais cedo o paciente anda, mais cedo ele vai para casa, certo? Logicamente internado com medicações analgésicas, anti-inflamatórias e opioides, no caso, tramal, algum remédio do tipo para dor mais intensa. Mas essas técnicas minimamente invasivas, que a gente chama, elas são fantásticas, porque a agressão tecidual, quando a gente vê uma imagem dessa, a gente acha que é grande, a agressão tecidual é muito pouca. Que a gente acessa a coluna por um acesso muitas vezes anterior, que no acesso a gente já chega de frente na coluna, afastando estruturas abdominais. A gente afasta as estruturas para chegar aqui. Não tem lesão muscular, quase nenhuma lesão muscular. Diferente da técnica posterior isolada, que a gente corta, abre o músculo
para instrumentar, que é para colocar os parafusos. Então, a cirurgia de coluna evoluiu muito nos últimos 20 anos. Está ficando cada vez melhor, nas né? especialidades. Antigamente só era essa posterior, né? Geralmente na escoliose do adolescente, que é a mais prevalente, que é aquelas que a gente opera crianças com maior frequência, a gente usa a técnica posterior. Porque o problema da deformidade da criança não é no disco. É um problema genético e da rotação e deformidade da coluna. Então, não existe a necessidade de a gente abordar o disco. Que o disco intervertebral, ele tende a ficar doente com o passar dos anos. Ele tende a perder a altura com o passar dos anos. E fazer hérnias, protusões e comprimir raízes nervosas, diferente da criança. Então, com o aumento da perspectiva de vida que a gente está tendo, é uma realidade. Nós, cirurgiões de coluna, ortopedistas, neurocirurgiões, a gente se atentar muito com esse tema, que não é o futuro, é o presente. Esse tema é o presente. A gente vê a grande prevalência no consultório e os pacientes têm esperança de melhora. Eles chegam com essa esperança e a gente pode proporcionar isso aqui em Fortaleza, com certeza. Maravilha. Agora, doutor, já que não dá para a gente abordar todas as questões durante a entrevista, sim, com certeza. O senhor também tem redes sociais? Para quem quiser, provavelmente você explica alguma coisa. Claro que nada substitui a consulta. Com certeza. Né? Mas quais as suas redes sociais e onde é que a gente pode lhe encontrar? Eu tenho uma rede social, que é o Instagram, que é Dr. Felipe R. Arruda, Dr. Felipe R. Arruda. Felipe com I. Com I. R. Arruda, junto. Aí atendo no Hospital Multiclínico, na Clínica Trauma Esporte, atendo na Hospital Autoclínica Meireles, atendo no Hospital Uniclínica também. E hoje em dia, né, com rede social, com Google, né, com site de pesquisa, só botar meu nome, Felipe Arruda, você acha bem fácil. Que é fácil achar, né? Com certeza. Maravilha, doutor. Obrigada pela sua presença. A casa é sua. Volte sempre para a gente também conversar sobre outros temas, né? Com tão certeza, importantes. tem muita coisa para conversar. Tem muita coisa. Tá Obrigada. Obrigado.